Basta imaginar a seguinte cena. Um profissional decide processar a própria empresa e ganha a causa, pura e simplesmente porque a chefia exigiu que ele respondesse a e-mails de uma baia de escritório em vez do sofá da própria sala. Parece até um cenário de ficção científica corporativa, né? Nossa, total, parece absurdo hoje. Mas, a partir de 2026, em um dos maiores estados da Austrália, isso não vai ser uma hipótese distante. Uhum. Será um direito civil protegido por lei. Caramba. E protegido mesmo. Exato. Hoje, nós vamos mergulhar em uma série de publicações, relatórios e newsletters da M-Quality. Eles são uma agência brasileira especializada em imigração para a Austrália. Isso. E com muito tempo de mercado. Só que, assim, o nosso foco não é ler uma lista fria de formulários ou, tipo, taxas governamentais chatas. Claro que não. Até porque a informação bruta tá cheia por aí. Sim. O objetivo da nossa análise aprofundada de hoje é entender uma mudança histórica nas leis trabalhistas australianas. E, mais importante, como essa alteração sísmica reconfigura o xadrez global de atração de talentos. Com certeza. Então, vamos desempacotar isso, porque o que está nesses documentos não é um manual burocrático, é literalmente o rascunho do futuro do trabalho. Olha, o que é fascinante aqui é a inversão completa de valores que esses documentos revelam, sabe? Como assim, inversão? É que, historicamente, a Austrália sempre foi um imã natural de talentos. É de conhecimento geral. A economia é incrivelmente robusta. Qualidade de vida enorme. Exato. Qualidade de vida quase inigualável, um sistema de saúde de ponta. Então, em teoria, o governo de lá não precisaria se esforçar muito para convencer profissionais altamente qualificados a cruzarem o mundo. Tipo, o país já se vende sozinho. Exatamente. Mas o que os dados da M-Quality nos mostram é que eles não estão mais satisfeitos em apenas oferecer um bom salário e, sei lá, praias bonitas. Não é mais suficiente. Não mesmo. O Estado australiano está usando o próprio peso da legislação para redefinir ativamente o que significa o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Eles estão, na real, reescrevendo as regras do jogo. Nossa, e é uma mudança de paradigma absoluta. Para quem acompanha a nossa discussão agora, vale a pena refletir por um instante sobre a rotina corporativa tradicional que a gente vive. Aquela coisa das 9 às 6? Isso. O home office, ou o trabalho híbrido, na grande maioria dos países ainda é tratado como uma regalia. Total. É um benefício extra. É aquele benefício temporário, que o departamento de RH pode simplesmente cancelar com um e-mail genérico, tipo numa sexta-feira à tarde. É verdade. Um e-mail e na segunda todo mundo volta para o trânsito. Exato, mas os documentos apontam que, a partir de 1º de setembro de 2026, o estado de Victoria, na Austrália... É um dos maiores motores econômicos deles, aliás. Sim, importantíssimo. Eles vão implementar uma legislação inédita no mundo. Profissionais que têm a capacidade operacional de exercer as funções de casa terão o direito legal de fazer isso. Por pelo menos 2 dias na semana? Pelo menos 2 dias. E o detalhe que mais me chama a atenção é que essa garantia não vai para um código trabalhista comum. Não. Aí que está a genialidade da coisa. Ela será incorporada à Lei de Igualdade de Oportunidades, o Equal Opportunity Act. Eu fiquei analisando isso e, é impossível não traçar um paralelo com aquelas conquistas históricas. Tipo a jornada de 8 horas. Isso, perfeitamente. É como uma jornada de 8 horas. Elevar o trabalho remoto ao mesmo patamar legal que a proteção contra a discriminação tira o assunto da mesa dos gerentes e coloca direto na Constituição da sociedade. Eu achei isso muito forte. E essa sua analogia com a jornada de 8 horas é extremamente precisa, porque ela toca exatamente no mecanismo de como as sociedades evoluem, sabe? Sim. Quando a gente analisa o porquê de essa inclusão na Lei de Igualdade de Oportunidades ser tão revolucionária, a resposta está na mensagem que o Estado envia. Que é uma mensagem bem clara. Muito clara. Geralmente, essas leis de igualdade existem para proteger cidadãos contra demissões baseadas em raça, gênero, religião. Proteções básicas de direitos civis, né? Exato. E ao adicionar o trabalho remoto a esse pilar, o governo de Victoria está essencialmente declarando que negar flexibilidade a um trabalhador que pode operar de casa... é uma forma de discriminação. Isso.
É uma forma de discriminação moderna. O Estado assume aí um compromisso inegociável com o bem-estar mental, físico e financeiro da força de trabalho. Tá, mas peraí. Eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui um pouquinho. Manda. Porque toda vez que o Estado interfere tão fortemente nas relações privadas assim, o mercado reage. Sempre. É a regra do jogo. Então, se o governo obriga essa flexibilidade por lei, isso não corre o risco de fazer as empresas pararem de contratar funcionários em tempo integral? Tipo, elas não poderiam simplesmente terceirizar tudo para freelancers no exterior ou criar uma legião de trabalhadores temporários só para evitar essa dor de cabeça legal? Olha, essa é uma observação crucial. O risco dessa gig economy, né, a economia dos bicos, sempre existe quando as leis trabalhistas ficam muito mais rígidas. Sim, é o caminho mais fácil para a empresa. Mas o que os relatórios da M-Quality demonstram sobre a economia australiana é que o foco dessa atração de talentos está em setores de altíssima especialização. Ah, setores mais complexos. Isso. A gente está falando de engenharia avançada, tecnologia da informação, biotecnologia, saúde. Onde você não pode simplesmente contratar qualquer um por hora. Exatamente. Nesses setores, a propriedade intelectual, a coesão da equipe, o conhecimento institucional da empresa são coisas caríssimas. Faz todo sentido. Imagina uma empresa de tecnologia lá em Melbourne, ela não pode simplesmente terceirizar o desenvolvimento do seu software principal para um freelancer temporário de fora. Corre riscos massivos de segurança, né? E de qualidade também. Sem dúvida. O mercado precisa de vínculos fortes. E a grande sacada da legislação é que ela não pune uma empresa isolada. Ela cria um padrão. Isso, cria um padrão universal. Quando todas as empresas são obrigadas a oferecer o mesmo direito, o risco da concorrência desleal interna desaparece. Ninguém sai perdendo em relação ao concorrente do lado. Exato. Fica todo mundo no mesmo barco. Isso nivela o campo de jogo, e falando em nivelar, a gente precisa sair um pouco da teoria legal e olhar para os dados matemáticos concretos. Os números são impressionantes. Muito, porque a filosofia é linda, mas os números provam por que isso é sustentável. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos lá. Em termos de economia financeira, a análise mostra que trabalhar de casa devolve, em média, $110 australianos por semana para o bolso de quem trabalha. 110 por semana. Sim. No fim de um ano, estamos falando de mais de $5.300 australianos. E em uma década, são $53 mil. Caramba. É literalmente o valor de uma entrada em uma casa confortável por lá. É muito dinheiro de volta na economia doméstica. E além disso, tem o tempo. Há uma economia de mais de 3 horas semanais que seriam perdidas no trânsito urbano. 3 horas que a pessoa pode dormir, ir para academia, ficar com a família. Pois é, eu olho para esses dados e me pergunto, será que esses milhares de dólares economizados são o verdadeiro atrativo? Ou será que o trunfo real para a saúde mental são essas 3 horas semanais devolvidas para a vida das pessoas? Olha, se a gente conectar isso ao cenário maior que os documentos mostram, eu diria que a resposta não está nem no dinheiro isolado e nem nas horas de trânsito. Sério? Onde está, então? Por mais que esses dois fatores sejam vitais, o mecanismo que realmente muda o jogo econômico de um país está num outro dado apresentado pela M-Quality. Qual? O aumento de 4,4% na participação da força de trabalho em relação ao período pré-pandemia. Nossa, 4,4% pode até soar como uma margem de erro para quem ouve rápido. Sim, parece pouco. Mas uma população de milhões de pessoas é uma multidão gigantesca voltando ao mercado, né? É monumental. É monumental. E para entender o porquê desse número crescer tanto, a gente precisa olhar para os custos invisíveis do trabalho presencial. Os custos invisíveis, tipo o quê, especificamente? Pensa na logística de uma família. Muitas vezes o custo astronômico de creches, o transporte diário e a pura exaustão mental de deslocamentos longos faziam com que a conta simplesmente não fechasse. É verdade, a pessoa paga para trabalhar praticamente. Exato. E historicamente, talentos brilhantes e, na sua imensa maioria, mães, precisavam abandonar suas carreiras porque o trabalho exigia uma presença física inflexível. A clássica penalidade da maternidade no mercado de trabalho. Perfeito. Quando o Estado garante o trabalho remoto, essa matemática muda completamente.
os custos invisíveis caem drasticamente. Nossa, isso é muito poderoso. Sim. Esses talentos que estavam à margem da economia voltam a produzir, voltam a pagar impostos e a inovar. O governo não está só sendo benevolente, sabe? Está sendo estratégico. Ele está destravando de potencial econômico gigantesco que estava dormente por pura teimosia corporativa de querer todo mundo no escritório. Então, no fundo, a inclusão vira o maior motor de riqueza. Não é apenas sobre ter dinheiro para o lazer no fim de semana. É sobre permitir que uma mãe engenheira continue liderando projetos complexos. Com certeza. Ou que um pai analista financeiro possa buscar o filho na escola sem sentir que está, sei lá, sabotando a própria promoção na empresa. É exatamente isso. Muda a dinâmica familiar e econômica. Mas voltando àquela minha preocupação sobre como o mercado absorve tudo isso. Então, o que tudo isso significa na prática corporativa diária? Essa é a grande dor de cabeça de quem emprega, né? Sim. Lendo o material com atenção, fica claro que a lei se aplica a empresas de todos os tamanhos. Isso não cria um pesadelo burocrático inevitável? Como assim? Imagina uma pequena startup de tecnologia que acabou de receber investimento. Está contratando freneticamente e, de repente, precisa lidar com petições legais de home office para toda a equipe de uma vez. Isso levanta uma questão importantíssima sobre a mecânica da lei. E é bem aqui que a gente vê a diferença colossal entre um discurso político populista e uma engenharia legislativa bem desenhada. Eles pensaram nisso, então? Pensaram e muito. O governo de Victoria não jogou essa regra no colo do mercado do dia para a noite. A legislação foi estruturada com válvulas de escape. Tipo um período de adaptação. Isso. Primeiro, há um período de carência bem generoso. Negócios com menos de 15 funcionários têm até 1º de julho de 2027 para se adaptarem totalmente a isso. Ah, entendi. É um respiro vital para que os pequenos ajustem as políticas sem precisar frear o crescimento contratual deles. Exatamente. Mas o que eu achei mais brilhante mesmo nos documentos é como o sistema lida com o conflito. Como funciona essa resolução de disputas? Porque a palavra direito legal pressupõe que alguém pode exigir isso num tribunal, judicialmente. Exato. E poderia virar um caos, mas o caminho para a resolução dessas disputas foi desenhado justamente para evitar o colapso dos tribunais e o caos jurídico nas empresas. Tá, e qual é o passo a passo, se der problema? Imagina que é um desacordo. Digamos que um designer quer trabalhar de casa 3 dias na semana, mas a agência exige presença total para, entre aspas, manter a cultura da empresa. Clássico. Acontece todo dia. Pois é. O caso não vai direto para um juiz dar uma canetada punitiva. O primeiro passo obrigatório é a conciliação numa comissão específica. Ah, uma mediação. Isso, a Comissão de Direitos Humanos e Igualdade de Oportunidades de Victoria, conhecida pela sigla VOHRC. VORC. Entendi. E qual é o poder deles? A função da VORC não é dar uma sentença. Eles atuam como um mediador neutro. Eles sentam um funcionário e a empresa na mesa e tentam consertar a ponte antes que ela seja implodida, sabe? Buscando um meio termo prático. Exato. Um meio termo que respeite a lei e também a capacidade operacional daquela empresa. Certo, mas e se a empresa simplesmente for super intransigente? E se a conciliação na VORC falhar miseravelmente? Bom, aí as engrenagens mudam de marcha. Fica mais sério. Fica. Se a mediação falha, o caso escala para o Tribunal Civil e Administrativo de Vitória, que eles chamam de VCAT. E o VCAT já é diferente da comissão? Totalmente diferente. O VCAT não é um mediador de conversinha amigável. É um tribunal de verdade, com poder de emitir ordens legalmente vinculativas e aplicar penalidades financeiras pesadas. Nossa! Ou seja, ao criar essa estrutura em 2 degraus, o governo garante o direito do trabalhador, com força real, mas oferece à empresa um ambiente seguro primeiro. Exato. Um ambiente previsível para resolver o impasse antes de tomar uma multa gigante. Traz segurança jurídica para os 2 lados da mesa. Essa previsibilidade é ouro no mundo corporativo. Vale muito. E é exatamente essa complexidade, essa arquitetura de leis intrincadas que nos faz entender o papel dos dados fornecidos pela M-Quality. Faz todo sentido ler esse material agora. Sim, porque num primeiro momento você pensa, por que uma agência de migração publicaria análises tão densas sobre direito trabalhista local? A resposta é uma questão óbvia, de causa e efeito.
Com legislações transformando a Austrália num verdadeiro refúgio para quem busca um equilíbrio de vida inegociável, a competição global por vistos australianos vai simplesmente explodir. Não tenha dúvidas. A atração de talentos não vai mais ser um fluxo constante e previsível. Vai virar uma avalanche de aplicações. Uma avalanche. O sarrafo para entrar no país vai subir a alturas históricas. Com certeza. Se o pacote de benefícios oferecido por um país incluir proteção civil para a qualidade de vida, a demanda internacional para entrar lá vai quebrar todos os recordes. Especialmente através daqueles vistos qualificados, né? Isso, vistos como o Skilled Visa. O governo australiano sabe disso. E eles podem, e com certeza vão, se tornar ainda mais exigentes sobre quem eles deixam entrar no país. E é aí que entra a necessidade de entender os mecanismos pesados por trás da imigração, porque a ingenuidade custa muito caro nesse processo. Custa tempo e rios de dinheiro. A internet de hoje, como a gente falou no começo, é um oceano de informações gratuitas. Tem milhares de fóruns, vídeos, artigos ensinando o suposto passo a passo de como aplicar para um visto. Tem de tudo. Mas ao ler os materiais da agência, fica muito evidente que ter a teoria na mão não resolve o problema quando as leis mudam nesse ritmo alucinante. Não resolve mesmo. Eu gosto de pensar nesse processo de migração como tentar montar um cubo mágico onde as cores das peças mudam a cada movimento que se faz. É uma ótima analogia. Os documentos da M-Quality trazem um dado que me chamou muita atenção nesse sentido. Eles possuem a única licença governamental válida há mais de 24 anos entre as agências brasileiras. 24 anos é muita experiência lidando com esse cubo mágico. Muita! Eles fazem parte de um grupo restrito de apenas 6% dos agentes no mundo com mais de 2 décadas de atuação. Essa licença governamental exige a manutenção de um seguro. E esse seguro garante 100% de reembolso financeiro caso haja uma falha nos termos do contrato de assessoria. Um seguro total. Isso. E eu vejo que não é um detalhe comercial qualquer para vender serviço. É um termômetro que mede o nível de risco real que existe nesse processo governamental. Com certeza absoluta. Se um agente veterano precisa de um seguro total para operar, fica claro que tentar navegar nessa burocracia por conta própria é andar em um campo minado com os olhos vendados. A sua analogia do cubo mágico mutável ilustra perfeitamente esse cenário. A informação bruta, as regras soltas, isso tudo hoje é uma commodity acessível a qualquer um que tenha sinal de Wi-Fi, né? Sim, é só dar um Google. Só dá um Google, mas a síntese estratégica, aquela capacidade de antecipar como uma regra estadual nova vai afetar a outra regra migratória federal, isso é raríssimo. Um exemplo perfeito disso, que os relatórios destrincham super bem, é um processo chamado Labor Market Testing, o LMT. Ah, o LMT. E como esse mecanismo funciona na prática? Porque, assim, o nome sugere apenas um teste de mercado, né? O que soa uma coisa relativamente simples. Soa super simples, né? Teste de mercado. Mas é uma das engrenagens mais punitivas e rigorosas de todo o sistema imigratório deles. Sério? Punitiva como? O LMT não é simplesmente um empregador chegar para o governo e dizer: olha, eu botei um anúncio, tentei achar um cidadão australiano para essa vaga aqui e não consegui, então vou patrocinar o visto de um estrangeiro. É, não é só mandar um e-mail avisando. Com evidências documentais muito exaustivas. Tem que comprovar o esforço. Exato. Eles precisam veicular anúncios específicos na plataforma governamental deles, que é a Workforce Australia, e além dessa, em outros 2 canais de alcance nacional. E o mais doido, esses anúncios devem rodar por um período exato, geralmente de 28 dias, dentro de uma janela de 4 meses antes de enviar a aplicação do visto. Espera aí. Então, se o anúncio da empresa ficar no ar, tipo, por 27 dias em vez de 28, ou se faltar um detalhezinho na descrição da vaga... O visto é sumariamente negado pelo governo. Caramba! E eles perdem a taxa do visto? Perdem tudo. O visto é negado. E não para por aí. A empresa precisa manter registros detalhadíssimos de todos os australianos que se candidataram para a vaga. Nossa! E tem que justificar legalmente porque cada um deles não era adequado para a função. E se tiver, tipo, 50 candidatos, tem que justificar os 50. Sim, e se tiver um erro de data ali ou uma justificativa mal redigida no relatório do LMT... Nossa, o processo vai pro lixo. Exatamente. Processos que custam milhares de dólares são simplesmente descartados pelo governo. Por isso que ter experiência importa. E outro exemplo clássico de complexidade lá, que a agência aponta, é a definição do que é uma área regional. A área regional,
que muita gente imagina que significa o interior desértico da Austrália, o famoso Outback. Isso. A pessoa pensa, vou morar no meio do nada e ver canguru. É o clichê. Mas legalmente, para o sistema de imigração, grandes metrópoles vibrantes como Adelaide ou Perth podem ser classificadas como áreas regionais em determinados momentos. Cidades gigantes. Sim, cidades ótimas. Então, saber mapear exatamente onde a sua profissão ganha os pontos extras necessários por causa dessas classificações geográficas temporárias é a diferença cirúrgica entre o sucesso de morar lá e a frustração de ter o visto negado. Faz todo sentido. É a diferença brutal entre ler um artigo sobre a regra e saber como a regra é executada nos bastidores pelas autoridades. Exato. E acho que isso amarra perfeitamente toda a nossa jornada de hoje. Foi um mergulho e tanto. Foi mesmo. Nós partimos da análise de uma lei estadual lá em Victoria, com vigor previsto para setembro de 2026, uma lei que eleva o trabalho remoto de um mero benefício de RH para um direito civil inegociável, amparado pela Lei de Igualdade de Oportunidades. E a gente dissecou como isso gera um impacto palpável na sociedade, né? Não apenas colocando dezenas de milhares de dólares de volta na economia doméstica a longo prazo, Sim. mas reinserindo parcelas imensas da população, especialmente aquelas pessoas responsáveis por cuidados familiares, de volta ao mercado de trabalho formal. E claro, entendemos como o sistema protege as empresas por meio daquelas conciliações estruturadas. Exatamente. O que nos levou à conclusão inevitável de que a Austrália não está apenas participando ativamente da corrida global por talentos de ponta. Não mesmo. Eles estão construindo uma pista nova e muito mais rápida. Perfeito. Para quem acompanha a nossa análise aqui e tem o objetivo de construir uma carreira internacional com equilíbrio real, garantido por lei entre a vida pessoal e o trabalho, os dados que exploramos são cristalinos. O país é um destino completamente incomparável hoje. Sem comparação. No entanto, o nível de exigência burocrática e as armadilhas legais ao longo de todo esse caminho exigem muito mais do que vontade e algumas buscas aleatórias na internet. Ah, isso com certeza. Exigem uma navegação técnica, um planejamento estratégico impecável e o entendimento muito profundo das engrenagens invisíveis do sistema imigratório deles. E para encerrarmos a exploração de hoje, vale a pena deixar no ar uma reflexão, sabe? Uma que transcende a questão prática dos vistos em si, mas que atinge o cerne do que essa legislação toda representa para o nosso futuro coletivo. Conta pra gente. É o seguinte, se um Estado poderoso na Austrália já deu esse passo tão audacioso de transformar a flexibilidade geográfica em um direito civil absoluto e garantido pelo governo, até que ponto a ideia tradicional que temos de imigrar vai se transformar nas próximas décadas? É uma baita pergunta. É importante a gente pensar sobre isso. No futuro, será que as nações não competirão mais apenas por quem cruza fisicamente suas fronteiras alfandegárias com passaportes em mãos? Verdade. Será que a verdadeira competição global não vai ser por quem essas nações conseguem atrair, tributar e proteger legalmente através de redes digitais de trabalho com pessoas operando de qualquer lugar do planeta?